Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para mais um recap, tá? Dia 4/4. Conversar um pouco sobre o contexto do dia, gatilhos, né, operacionais e ideias para amanhã, tá? Então, fazendo aqui uma retomada daquilo que a gente conversou no vídeo de ontem, né? Essa barra aqui, deixa eu colocar o contador de candles aqui, rapidamente aí eu posso falar com vocês aqui com melhor clareza, tá? Então, no fechamento da barra 64 de ontem, tá? A gente observou que essa barra ela fechou contida dentro da barra anterior. Isso né, o primeiro elo, né, para se pensar na possibilidade de lateralidade, médias flats, né, outra situação, às vezes uma lateralidade pode ocorrer por região, conforme dentro, né, daquilo que a gente já estudou ali em possibilidades de lateralidade, tá? Então, se você não viu, volte os vídeos lá. Então, essa barra, a barra 64, ela tem seu fechamento aqui. Ela abre aqui, fecha aqui, correto? E ela fecha dentro da extremidade da barra 63. Isso aqui, como falei, é uma barra sobreposta. Tá? Dentro da metodologia do Brooks, a gente reconhece isso daqui como barra sobreposta. Então, como ela é uma barra sobreposta, ela é uma barra que nos dá a ideia de lateralidade. E por conta disso, a ideia, né, para hoje era que o mercado ele pudesse, por exemplo, vir fechar esse gap que estava aberto, tá? Esse gap aqui, ó, certo? Que é o intervalo entre a máxima da barra 64 e a mínima da barra 62, certo? Essa aqui com essa aqui. Então aqui é o gap aberto. Era um espaço, né, que não teve, né, negociação entre essas duas barras. E esse espaço aqui muitas vezes ele é utilizado como um magneto para o preço em lateralidades. Gaps também são sinais de força, né? São bons indicativos de força, como, né, aqui, né, tivemos um bem pequeno, se vocês observarem aqui tem um pequeno gap, tá? E aí tem o gap de espaço também, né, que é quando você fica sem negociação alguma, né, entre as barras. Aí ele acabou voltando para cá. Então, gaps tem a ideia de magneto, tá? Em lateralidades, então são excelentes magnetos em lateralidades. É interessante você marcar muitas vezes essas regiões, principalmente para você estudar ali no gráfico às vezes de 5 minutos, lateralidades, gaps podem ser bons alvos, e muitas vezes podem ser até algumas movimentações de reversão, tá? Regiões de gap. Então, explicado isso, né, hoje a gente pensou na possibilidade que o dia poderia ser uma lateralidade por conta desse fechamento, e, né, já falando sobre o dia de hoje, fica, mais uma vez, a possibilidade de lateralidade, porque a gente precisa que alguma barra modifique algo para a gente poder ter uma ideia um pouco mais clara. Né? Nessa movimentação da forma que ela está posta, essa barra, a barra 65, que é a barra de hoje, ela tem seu fechamento contido dentro da máxima e da mínima da barra 64. Então, essa movimentação ela também é sobreposta à barra anterior. Tá? Então, isso aqui é um indício claro de lateralidade. Tá? Se vocês começarem a dar um pouco mais de atenção, vai ficar mais claro as coisas, né, com o passar do tempo dos estudos de vocês, beleza? Então, para amanhã, a gente já tem mais possibilidade de lateralidade, tá? Por quê? Porque fechou em barra sobreposta mais uma vez, fechou o gap. E agora, né? Para onde que a gente pode ir? Agora está um pouco mais complicado ainda, tá? Porque nesse dia aqui a gente tinha o gap aberto, tá? Que era uma possibilidade de magneto. Agora a gente não tem o gap aberto. A única coisa que a gente ainda tem, que a gente pode ler um pouco antes aqui, é que essa correção, até então ela foi uma correção rasa, tá? Essa correção aqui, ó, da máxima da barra 63, tá? A mínima da barra 58, ela corrigiu até os 50%. Então ela ainda está numa movimentação um pouco mais altista do que baixista. Se ela tivesse vindo abaixo, né, dos 50%, estivesse trabalhando aqui embaixo, né, ficaria mais claro para a gente uma movimentação baixista. Por enquanto, ela se mantém acima da região dos 50%. Tá? Aí a gente vai, né, reduzindo o time frame para ver se a gente encontra mais coisas. Mas aqui no diário a gente não tem o gap aberto. O ponto que a gente tem, como eu falei, é que tivemos uma movimentação até aqui razoavelmente forte de alta, tá? Por essas 5 barras, certo? Não houve correção. A primeira correção foi essa movimentação aqui, que foi a nossa L1. E aí agora a gente tem uma nova tentativa de retomada de alta. Então se ele vier abaixo dessa mínima, a partir desse momento nós teremos uma L2, é uma entrada um pouco mais confiável, né, para o caso dos vendidos. Mas não esquecendo que a gente teve, né, esse pequeno microcanal aqui, até 2 barras de retomada, a gente ainda pode ter uma retomada de alta, tá bom? Isso conversando apenas do diário. E aí a gente vai lá para os 60 minutos para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa um pouco melhor, tá?
Aqui no M60, pessoal, vocês conseguem observar exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? A ideia daquele contexto de lateralidade. Você teve toda uma perna de baixo, certo? Uma forte puxada de baixo, correto? Aqui tinha ficado, né, uma região de gap, tá? Esse aqui, ó, certo? Aqui era um gap, se eu preencher aqui, acho que fica um pouco mais evidente para vocês, tá? A máxima da barra 9, né, com a mínima da barra 1 aqui, formou uma região, né, sem negociação aqui depois dessa grande barra de baixo, tá? Vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar essa outra linha aqui, que aqui parece que duplicou. Vou apagar essa outra aqui também para não ficar muita informação aqui pra gente. O que a gente acabou de conversar, né, sobre lateralidade. Aqui no M60, pessoal, tem um exemplo perfeito, tá, de lateralidade. Hoje foi um exemplo perfeito de lateralidade. Tá? A ideia era lateralidade e o mercado, né, concluiu perfeitamente a ideia. Sempre que você tiver dojis, né, dojis o Brooks nos explica que dojis são lateralidades em uma barra. Né? Essa barra ela veio até aqui em cima, veio até aqui embaixo e fecha, né, na região mediana do seu corpo. Sempre que você tiver um doji, você tem uma barra de não tendência, né? Uma barra de lateralidade, uma barra de não tendência. Essa movimentação ela não teve, né, grande continuidade. Ela não demonstrou para você que ela teve ímpeto comprador ou demonstrou para você que ela teve ímpeto vendedor. Ela não te demonstrou quase nada. Tá? As médias, né, flats, como a gente já havia conversado, né, M50 flat, médias, né, muito próximas assim, normalmente tentativas de rompimento nesse cenário aqui elas costumam falhar. Tá? E isso daqui é bem importante. Por quê? Porque se você começar a analisar isso, você evita muitas enrascadas. Tá, barra 1, uma boa barra de tendência até, né? Porque ela veio aqui embaixo, voltou e fecha com o corpo positivo. Não chega a ser uma boa barra de tendência, boa mesmo, porque o seu corpo é muito menor do que o pavio, né? Tudo isso daqui é pavio, né? E só esse pedacinho aqui é corpo, tá? Apesar dela ser uma barra de alta. A barra seguinte, né, aí ela já te traz muito mais informações. Por quê? Porque ela fecha dentro das extremidades da barra 1. E aí você tem agora uma lateralidade clara, tá? A barra 3 ela tinha tudo para mudar o mercado, certo? Ela se distanciou dessa movimentação. Aqui, se você gosta, né, de ligar linhas ali, muito provavelmente você deve ter observado uma wedge ali, que a gente vai ver que acaba sendo 3 puxadas ali nos 5 minutos. Tá? Você ligou aqui uma tentativa, né, de rompimento. Tá? Uma tentativa de rompimento. Essa tentativa de rompimento ela estava ainda contra as médias, tá? Não era o melhor alinhamento do mundo das médias, tá? Nessa movimentação. E ela, além de não ter o melhor alinhamento do mundo, ela tinha que romper a MM200, tinha aqui uma região de VWAP do dia anterior, aqui, um pouco acima tinha uma POC. Todos esses pontos que eu citei são pontos de resistência, mais o 61.8, certo? Que ele está aqui, ó, que é de toda aquela perna, né, de baixo. E aí essa movimentação ela tenta romper isso daqui sem um alinhamento excelente das médias e contra a região da VWAP de um dia anterior, não foi a do dia anterior, porque a do dia anterior está aqui embaixo, tá? Uma região de POC 61.8 e MM200, tá? Então você tem que ir somando essas coisas. A leitura é a mesma, tá? A leitura que você está fazendo aqui no 60, a única diferença é que às vezes você vai ter 60 minutos para trabalhar alto, depois 60 minutos para trabalhar baixo. Inclusive o mercado veio apresentando, né, uma movimentação de alternância. A gente já conversou também em vídeos anteriores, né? Você tem um fechamento positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, dois negativos, um positivo, né? Ele fica, né, fazendo mais ou menos essa alternância. Isso daqui pode te dar uma direção lá nos 5 minutos, né, de mais ou menos para onde você pode ir, né, a partir do fechamento, tá? Pensando em fechamento de barras sobrepostas. Pensou em barra sobreposta, pessoal? Essa barra, apesar dela ter ido muito, muito longe, ela não conseguiu mudar nada, porque ela não rompe nem a máxima da barra anterior. E aí a barra 4, né, ela veio, né, também aqui embaixo, mas ela volta e fecha contida dentro da mínima da barra 3. E aí se você observar todos os outros fechamentos do dia, né, de hoje, né, exceto esse daqui, né, que ele fecha pouco abaixo da mínima da barra 6, mas também fecha como um doji bem claro, tá? Acabaram fechando dentro dos limites das barras anteriores, certo? Isso aqui é um indício completo de lateralidade, barra sobreposta. Então, quando você vê barra sobreposta, cuidado em tentar buscar continuidade. Por quê? Porque o mercado não te demonstrou continuidade. O que é demonstrar continuidade, Luciano? Demonstrar continuidade é você ver uma barra, né, fechar, rompendo
a extremidade, ou rompendo a máxima da barra anterior por uns bons ticks. Por quê? Porque isso daqui nos dá a ideia de domínio, de controle, tá bom? Então, só para conversarmos sobre isso, né, o exemplo de lateralidade, prestem atenção em barras sobrepostas. Mercado com barra sobreposta, você não trabalha continuidade, você aposta em falhas de movimentação, tá? Falhou nova máxima, fez nova máxima, você vai ter que começar a buscar sinais de falha dessa movimentação. Fez nova mínima, você vai buscar sinais de falha para você comprar. Fez nova máxima, você vai buscar sinal de falha para você vender. Fez nova mínima, você vai buscar sinal de falha para você comprar. Você vai estar sempre apostando na falha da movimentação, na falha de continuidade. Você nunca aposta na continuidade, você aposta na falha. Até que o mercado mude algo, né? Faça isso aqui, ó, um fechamento pelo menos rompendo várias máximas anteriores, aí ele pode gerar um pullback, e aí ele pode sim, né, apresentar algum tipo de continuidade, tá bom? Então, aqui no M60 a gente está realmente num cenário bem complicado, certo? Você tem essa máxima aqui como uma resistência, você tem a mínima do dia, tá? Da barra 1 aqui como resistência, você tem todo esse range, e além desse range, né, você ainda tem algumas máximas próximas, né, aqui que não foram muito bem trabalhadas, né? Aqui tem um topo duplo, certo? Você tem esse range menor, você tem esse range maior, tá? E ainda assim, né, tem mais uma pequena, né, possibilidade aqui. Se você coloca nos 5 minutos, esses ranges acabam ficando um pouco mais claros, tá? Então, completa a lateralidade, não temos muita direção, certo? Nem sempre a gente tem direção. Isso, vocês têm que entender que isso daqui, pessoal, aquele dia que a gente conversou que a gente tinha grande possibilidade de ter pelo menos mais uma perna de baixa, isso daqui é leitura de pressão, certo? Você está vendo, né, uma sequência de barras de baixa, vai ficar verde isso aqui, né? Uma sequência de barras de baixa que em um time frame maior, né? Se a gente coloca um time frame maior, isso daqui quer dizer isso aqui, certo? Isso daqui é isso aqui, ou seja, é um modo rompimento em um time frame maior, tá? Isso daqui não é um modo rompimento de nada. Isso aqui até vai romper, porque lateralidades costumam gerar bons movimentos de tendência, tá? Mas a gente vai ter que acompanhar detalhes, novas máximas, tá? Ou novas mínimas, ver o que o mercado vai estar nos apresentando, marcar algumas regiões, às vezes algumas OEDs, alguns topos duplos, e observar um bom rompimento, tá? Isso aqui, eu peço que vocês anotem, tá? Para quem já leu Brooks, tem uma informação importante que o Brooks traz dentro dos livros, quando ele cita dias de lateralidade. Ele cita que em dias que você tem algum tipo de perspectiva de lateralidade, você está pensando ali numa possibilidade de lateralidade, é interessante você observar as 2 primeiras horas do dia, tá? Por que as 2 primeiras horas do dia? Porque ele fala que, né, dentro das 2 primeiras horas do dia, muitas vezes você vai observar a máxima ou a mínima deste dia, dentro dessas 2 horas. Façam um backtest disso, observem dias laterais, vejam quantas vezes isso ocorre, é bem impressionante, tá? Então, a parte do backtest fica para vocês, beleza? E aí, pessoal, o mercado ele tinha aqui pra gente, né, uma possibilidade de canal. Lembram? A gente havia deixado do dia anterior, tinha uma possibilidade de wedge aqui. Então, normalmente, quando a gente tem a possibilidade de wedge, a gente tem 75% de probabilidade de que o preço se mantenha trabalhando dentro desse canal. 25% dele romper. E aí o que o mercado fez hoje? Né? Ele abre com gap de alta, ele volta, tá? E aí é interessante você observar a estrutura, tá? Ele abre com gap de alta, aí ele faz um pullback, certo? Ele abre até numa possibilidade de Fab 4, né? Ele abre acima da média móvel de 200, tá? E inclusive é um dos Fab 4 preferidos, né, do Oliver. E aí ele faz um retorno, né, à média, ele não toca a média móvel de 20, e ele também não rompe o fundo anterior prévio, tá? Que é o do fechamento. Ele fecha o gap, correto? Fecha o gap, porém ele não muda a estrutura. Como assim, Luciano, não muda a estrutura? A gente havia feito, né, aqui um canal de alta, certo? Esse canal de alta abriu com gap de alta, então aqui a gente tem a possibilidade de falha de wedge. Falha de wedge, a gente tem a perspectiva de 2 pernas de alta, tá? Isso é o que a teoria trazida pelo Brooks nos dá. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de falha de wedge. Ele volta para dentro do canal, mas logo depois ele sai, e ele sai deixando gaps abertos, tá? Como assim gaps abertos? Gap, a mínima da barra com a máxima, né, do nosso canal que a gente havia, né, projetado. Beleza? Aí ele apresenta continuidade. Tranquilo.
E aí, né, se você está dando atenção, a devida atenção, né, à estrutura, você está observando que o mercado ele não está renovando o mínimo. Tá? Ele está deixando mínimas cada vez mais altas. E como eu falei, essa não renovação de mínima aqui é bem importante. Aqui você tinha uma POC, né, trabalhando aqui como suporte também junto com o topo do canal. Aí ele gera uma movimentação de alta. Opa! Essa movimentação de alta aqui ela tem uma característica importante. Né? Ela tem uma, 2, 3, 4 barras, né, de tendência. Todas elas rompendo, né, as movimentações das máximas anteriores. Beleza, e aqui faz uma correção lateral, certo? Correção lateral e mais uma movimentação de alta. Então tem aqui ó, uma puxada, certo? Por quê? Porque aqui é como se você tivesse uma grande barra, né, de alta, certo? E abriu lá em cima. Ela voltou? Voltou, mas é uma grande barra de alta, e aí ela fez esse pullback e voltou a subir, certo? Beleza, você está observando o pullback, o preço voltou, fez nova máxima no dia. Nova máxima é o que, pessoal? É estrutura de alta, tá? Então você tem que ir somando as coisas. Você tem agora um micro canal, uma correção lateral, né, que acabou sendo curta e rasa, então tem aqui ó, uma puxada de alta, correção, uma segunda puxada de alta, correção, uma terceira puxada de alta. Aí ele fez uma correção um pouco mais profunda. Só que essa correção um pouco mais profunda, né, ela mudou só a estrutura minoritária, que foi só daquela correçãozinha lateral, tá? Dentro do dia, né, se você está olhando a mínima do dia com isso daqui, ela não chegou a mudar a estrutura do dia, tá? Para que essa estrutura do dia fosse modificada, ela precisaria vir fazer uma nova mínima. E aí, ou a gente entraria num triângulo expandido, certo? E essa movimentação ia ser mais lateral ainda, ou, né, a gente poderia apresentar um rompimento e aí ter continuidade dessa movimentação de baixo, tá bom? Beleza, mais uma correção, e aí, né, teve uma boa continuidade dessa movimentação de alta. Aí fez um movimento climático, chegou na região da VWAP de dia anterior. Gatilhos de compra, né, pessoal, que você teve aqui nessa correção, certo? Você teve um primeiro gatilho aqui nessa inside, tá? E depois nessa outra barra, aqui uma boa barra, né? Uma boa barra de tendência, fecha rompendo máximas, tá? Entrada aqui, stop, stop correto, pegaria ainda assim, né, boa pontuação, tá? Essas movimentações do começo do dia, pessoal, se você ler um pouco do contexto, aproveite elas, porque normalmente o Brooks fala, né, que as duas, três primeiras horas do dia são as melhores horas para você ganhar dinheiro, porque quando o mercado às vezes ele ainda não está tão errático, né? Por exemplo, às 3 da tarde, né? Que aí 3, 16 horas, 17 horas, né? Que aí o volume de negociações já é um pouco menor, tá? E aí, outro gatilho operacional que você teve aqui foi nesta barra, tá? Aqui ele pagou muito pouco, certo? Pagou bem pouco. Aqui seria entrada em nova máxima, né? Aqui ele faz o rompimento desse topo, ele faz uma correção. Ele faz o rompimento desse topo. Normalmente, depois de rompimento de topo, né, o mercado apresentou movimento de correção. E aí aqui ele fez uma movimentação um pouco mais violenta, né? E se você observar essa barra, né, ela acaba sendo ali a barra das 11h15, né? Tá dentro, né, daquela ideia de que você tá ali dentro das 2 primeiras horas ali, né, não sendo tão caxias, apresentando a máxima do dia, tá bom? E aí, né, o mercado mudou, né, um pouco o comportamento. E aí é interessante você observar que você tem que observar essa mudança de comportamento, tá? Muitas vezes, a maior parte do tempo, o mercado tá desse jeito aqui, ó, bagunça. 2 barras de alta, um doji, uma barra de alta, um doji, uma barra de alta, doji, né? A maior parte do tempo o mercado está nessa bagunça. O Brooks ele fala que o mercado está 90% do tempo, né, em lateralidade, ou em canal, né, que muitas vezes, né, se parece com lateralidade. E isso aqui, que é o modo rompimento, é 10% do dia. Ele fez uma boa movimentação de alta, logo em seguida fez boa movimentação de baixa. Isso aqui precisa ligar um start na cabeça de vocês. Eu tenho ó, uma barra rompendo, 2 barras rompendo, 3 barras rompendo, 4 barras rompendo. Beleza. Nesse modo aqui, você não pode mais estar pensando em comprar, tá? Por quê? Porque você está vendo pressão vendedora, certo? Você está vendo pressão vendedora, então você pode estar buscando por venda. Para quê? Para que pelo menos o mercado venha fazer nova mínima. E ele veio fazer uma nova mínima, né, mais ampla, certo? E ainda assim, né, mesmo para quem entrou aqui um pouco atrasado, 700 pontos, para quem entrou aqui depois no retorno às médias, né, cerca de 500 pontos, tá? Pensando nos gatilhos operacionais ali. Depois disso daqui, pessoal, foi lateralidade. E aí agora a gente tem mais essa lateralidade que você deve marcar para amanhã, tá? Você tem essa máxima e você tem essa mínima.
O primeiro rompimento que você tiver a partir dessa lateralidade, tá? O primeiro rompimento que você tiver a partir dessa lateralidade, você deve trabalhar projeção, tá? Que projeção? Primeiramente o primeiro alvo, certo? Para quê? Para que não fique algo muito afastado, que você já não busque direto o segundo alvo. É que o segundo alvo ficaria aqui, mais próximo do topo. Digamos que essa movimentação ainda vai apresentar uma continuidade para essa movimentação de toda essa máxima aqui que ela fez. Tá? Digamos que ela ainda não vai apresentar uma movimentação de baixa. E para isso ela pode abrir com gap de alta, fazer uma nova máxima. Né? Primeiro, a princípio ela faz isso daqui, aí faz correção, né? Faz pullback e aí volta a subir. Isso para o cenário de alta. Para o cenário de baixa, o cenário de baixa ele ficaria extremamente interessante para venda, tá? Por quê, né, pessoal? Isso, se porventura abrirmos com um gap de baixa. Se a gente abre com um gap de baixa, aqui ó, e a gente tem uma barra de baixa, fechando assim mais ou menos, você já pode trabalhar a projeção e muito provavelmente, né, a gente tem a possibilidade de buscar esse movimento projetado, primeiro, segundo alvo, tá? A princípio, o primeiro alvo. Aqui a gente tem a região da VWAP, né, de outro dia, que é do dia atual, tá ali. Então, fica, né, a possibilidade de quê? De um Fab 4. E esse Fab 4 ele entraria, né, para aquela movimentação clássica, né, de um Fab 4. Por quê? Porque o preço abriria abaixo da consolidação e abaixo da média móvel de 20. Então, mesmo que ele subisse, o Oliver venderia. Tá? É um setup interessante, vale a pena o estudo, né? Eu utilizei bastante em ações já e gosto desse setup, tá? Para abertura. Tá? Então, a média móvel de 200 se abre no gap de baixo, aqui a média móvel de 200 vai servir como resistência, tá? A movimentação do preço, então mesmo retornos, mesmo que ela volte, perfure um pouco, a ideia é que isso daqui venha, né, a níveis mais baixos. Se vier a níveis mais baixos, é claro que você deve, tá, trabalhar movimentos projetados. Então você teria o primeiro alvo ali, tá, e o segundo alvo aqui. E conforme o mercado desenvolve, tá, você pode trabalhar terceiro alvo. Beleza, pessoal? Então, e outro ponto, né? Quando você pensar nessa ideia de dias de lateralidade, dias de movimentos que apresentam, por exemplo, uma máxima, uma mínima do dia, né, nas primeiras 2 horas, pense em movimentos extremos, tá? Tem que ser movimentos assim, ó, movimentos climáticos, tá? Com barra de exaustão. Por quê? Porque quando uma tendência ela é muito forte, que é aquela tendência duradoura, né, que é aquela tendência que dura o dia inteiro, o mercado ele vai trabalhando assim, ó. Sabe? Você não costuma ver barras grandes. Esse tipo de tendência ela se arrasta às vezes o dia inteiro. Esse tipo de tendência que gasta muita energia, que já acaba dando alvos muito rápido, né? Como assim alvos muito rápido? Né? Aqui, ó, você teve, se você joga no minuto aqui, você veria, provavelmente você estaria vendo um cup handle. Né? E aí você tem aqui o primeiro alvo, ó, e você tem o segundo alvo bem aqui. Quando ele deu o segundo alvo, ele fez uma correção mais profunda, certo? Beleza, ele deu, né, a projeção daquilo que você espera, né, de um cup handle. Ele teve rompimento, né, tem gap. E aí depois ele pega e faz um outro rompimento. E esse outro rompimento também é bem violento. Né? Movimentos que são muito climáticos, né? Eles acabam apresentando pausa, lateralidade, né? E difícil continuidade. Tá? Então aqui ele deu o primeiro alvo dessa movimentação, ó, e ficou devendo aqui alguns ticks para o segundo alvo, tá? Desse pivô rompido. Beleza? Então, deem atenção à movimentação das barras. Tá? A leitura de price action é isso, é dar atenção, né, às barras. Movimentos climáticos, tem que dar atenção que eles não costumam se estender demais. Por quê? Porque eles ficariam muito longe das médias. Tá? O mercado geralmente ele volta, nem que seja para fazer pullback. Nesse cenário assim, às vezes, ó, você consegue ver o dia inteiro de tendência. Subindo com barras fracas, às vezes você vê boas barras de queda e logo em seguida retomada. Tá? E aí quando a gente tiver um dia de boa tendência, né, a gente trabalha melhor essas características. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha ido bem hoje, né, nessa parte da manhã, porque na parte da tarde aí era melhor não estar operando, tá? E dê atenção às regiões de POC, tá? Cuidado com acreditar em vender, por exemplo, exatamente aqui em cima dessa região, tá? De novo, ó, teve um ponto de pausa em cima dessa região. Voltou, teve outro ponto de pausa. Voltou, teve outro ponto de pausa, tá? Então tem que romper com continuidade, tá? Pensem sempre na ideia de continuidade. Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu, forte abraço, até mais.